Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Perguntando da Nicole. Hoje eu tô inspirada, porque acabei de fazer uma militância no episódio, então se você não ouviu Mulheres Amam Homens, vai lá ouvir, porque já vou aproveitar aquele gancho e vou vir pra cá. Mas também esse dá pra ser ouvido sozinho, mas talvez eu faça alguns links. Gente, eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando sobre como uma prima dela, toda vez que namora, começa a namorar, some. Vocês já tiveram esse tipo de amiga? Eu tive, que começa a namorar, do nada, cadê? Sabe? Sumiu. Sumiu. Aí acontece que termina, porque gente, sempre termina. Sabe? Isso que é engraçado. Eu tenho uma que não terminou, mas se tocou e voltou. Mas sempre termina. É incrível, né? Na maioria das vezes sempre termina. Termina e volta. Engraçado, né? O caminho de volta sabe achar. Mas quando tava aqui antes não achava, né? Interessante. Mas enfim. Eu tava conversando com essa minha amiga e ela falou que isso acontecia, que era a segunda vez que ela sumia. E que aí depois vinha, desabafava, falava com ela. E eu percebi que existe um movimento, eu acho perigoso, que é, nossa, eu amo meu namorado, vou passar o máximo de tempo que eu puder com ele, e depois com as minhas amigas eu me viro. É que assim, eu tenho Vênus em Aquário, né? Então eu gosto muito das minhas amizades. E é na casa 11, né? Junto com uma caralhada de coisa. Então eu gosto das minhas amizades. Construo boas amizades sólidas, porque gosto de sentir que eu sempre tenho onde correr. Embora eu não vá correr, eu gosto de saber que eu sempre tenho onde correr. E sempre que eu tô mal, embora eu sempre vá pra mesma amiga, e ela sabe quem é ela, eu sei que eu tenho amizades muito boas, que eu posso contar. E eu tava um dia esperando pra começar uma aula, e eu tava no corredor, e eu gosto muito de observar pessoas. Né? Gosto de parar e ficar olhando pessoas. E como é um corredor, no mesmo horário, então os laboratórios não são sempre ocupados pelas mesmas turmas, nos mesmos horários. Então, consequentemente, os personagens da série, né, naquele momento, são os mesmos. Tem uma menina que eu fiquei observando em que ela sempre estava com o namorado. E naquele dia ela estava sozinha, com a cara no celular. E aí eu fiquei observando a movimentação da galera e eu não vi o namorado dela. Então, na minha cabeça, eu criei a fanfic de que ele não estava na aula. Porque uns dias depois vi os dois juntos de novo, né? Então, imagino que não tenha ido pra aula. E aí eu fiquei pensando e olhando aquilo e eu falei. Não, eu pensei. Será que isso é um daqueles casos de isolamento? Porque eu via muito os dois andando juntos. Conheço minimamente eles. E aí tava ali sozinha. E eu falei, será que terminar? Porque a gente sempre pensa isso, né? Mas eu não vi, né? Meus já estão juntos, então aí liguei uma coisa na outra. E aí aconteceu isso com uma amiga minha. Que ela começou a namorar. No caso, antes deles começarem a namorar, estavam lá ficando sério, né? Eu acredito que existe ficar sério, tá, gente? Não vem com essa militância aí, porque eu acredito. Comigo não aconteceu, mas eu acredito que existe. Isso aí vai da negociação do casal. E aí, antes disso, eles ficavam muito juntos, muito tempo juntos. E a gente era um trio de amigas. A minha amiga, essa do namorado, a outra namorado morava em outra cidade, e eu, solteira até então naquela época. E aí, eu e essa outra amiga, que tinha namorado, mas namorado longe, a gente começou a ficar muito grudada. Muito grudada. Era uma com a outra. Era se olhar e se entender. Sabe? Era esse nível. Tipo, como ela também morava em outra cidade, né? E ela só vinha pra estudar na faculdade, às vezes ela queria vir, tipo, vamos dar uma volta no centro no sábado de manhã? Eu falava, vamos. Aí, então, ela vinha, o pai dela trazia ela, deixava ela em casa, ela dormia lá em casa. Sabe? Coisa desse nível. E aí eu falava, vem.
Eu falei uma vez pra minha mãe, falei, mãe, a fulana pode dormir aqui em casa, né? Porque, né, sou sentada pelos meus pais. E aí ela falou, sim, pode. Desde então, minha casa estava aberta. Ela vinha, minha mãe, daí nós tirava foto, minha mãe, ela tá em casa, né? Eu falei, sim, tá aqui. Enfim, aí a gente foi ficando muito próximas. E essa minha outra amiga, com o namorado. Até que um dia, essa minha amiga tava chorando. E aí a gente não entendeu porque ela tava chorando. E ela não falou pra gente porque ela tava chorando. E aí a gente foi pra cima do namorado dela, achando que pronto, brigaram. E ele falou, não, ela tá mal porque vocês estão excluindo ela. Aí eu olhei, eu e minha amiga se olhando e falou, mas a gente não tá excluindo ela. É que o que aconteceu é que ela se afastou. Ela mesma fez o movimento do afastamento. Só que a gente se aproximou. E quando a gente se aproximou, a gente, eu acho que inconscientemente, criou um mundinho só nosso. E aí, quando ela tentou voltar para esse mundinho, a gente já tinha construído os muros. Então, ela não conseguia acessar. Porque quando ela tentava acessar, ela não vinha pelo portão, ela vinha pela muralha. Vocês estão conseguindo ver? E isso causou uma frustração nela, porque ela achou, nossa, perdi minhas amigas. Só que não aconteceu. Tanto que em conversas, entre nós duas, a gente conversou sobre isso. Que ela tava querendo voltar, só que ela não tava conseguindo, né? Um pouco porque a gente não sabia como dar abertura, porque tudo que a gente conversava a gente ia ter que dar contexto. E, gente, de verdade, por mais que a gente ame ela, é um porre dar contexto pra qualquer pessoa. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa e aí uma outra pessoa chega da metade do caminho, sabe? A gente começou a fazer o seguinte. Isso eu tô levando pra tudo. Tava conversando com ela. Nós duas aqui estamos conversando. Alguém chega e pergunta que a gente diz só um pouquinho. E a gente termina, manda a pessoa prestar atenção. Aí depois a gente só reexplica até o ponto que a gente tava falando. Que aí depois a pessoa consegue pegar o contexto. Porque senão, ter que explicar tudo é um saco. Mas aí a gente começou a fazer essa movimentação de reiterar ela com a gente. Só que aí a gente estava fazendo progressos. Só que a gente começou a ver que esse movimento do fazer parte só era feito quando ela estava sozinha, quando o namorado não ia pra aula, sabe? E aí a gente começou a se sentir ofendida, como se a gente fosse steps, sabe? Aí a gente sentou, conversou, se resolveu, tudo bem, tudo bonitinho. Porque assim, gente, é uma coisa complicada essa movimentação. É realmente, porque pensa, você tá lá vivendo sua vida e aí do nada você, distancia dos amigos. E é muito engraçado, no ensino médio, explano todo mundo, a gente era um grupo de amigos. E aí uma menina começou a namorar um outro cara da sala, que eu sou completamente contra essas coisas, juro. E aí ela começou a se distanciar da gente pra passar tempo no almoço, né, no intervalo, com o namorado e os amigos do namorado. Gente, eu consigo contar nos dedos. Eu acho que 2 vezes o namorado veio passar um intervalo com a gente. 2 vezes, no máximo. Era sempre ela indo pra lá. Sempre. O que criou um abismo. E assim, eu sei e eu entendo o quão importante é esse estreitamento de laços entre relacionamentos que precisam ser feitos para uma construção do relacionamento a longo prazo, caso as pessoas desejem. Só que, ao tempo em que você está entrelaçando, né, diminuindo as distâncias e construindo alguma coisa com as pessoas, né, com o seu cônjuge, você não pode simplesmente ignorar a existência das pessoas que estavam ali com você até então, sabe? Porque não quer dizer que os seus laços, né, suas conexões com aqueles amigos acabem. Só que elas param. Elas estagnam. Enquanto a conexão dos seus amigos entre eles sobe, sabe? É que nem você começar a faltar muito na aula. Você vai perder o conteúdo. E você vai perder coisas talvez muito importantes. Né? Vamos supor que ninguém conta pra ninguém nada,
né? Não que todo mundo é pau no cu, mas que ninguém fala e você também não vai atrás do conteúdo, certo? Eu acho que é exatamente isso. Você não vai atrás de saber o conteúdo. Só que você faltou, tipo assim, um mês na aula. Que vai dar o quê? Umas 4 semanas. E quando você volta achando que você sabe tudo. Você não pede, você não vai atrás do conteúdo, você não vai nada. Você acha que o que você sabe é suficiente, vai lá, faz a prova, tira 5. Menos, tira 3. Aí você para e fica tipo, como assim? Aí teus amigos estão tipo 9, 10. E aí você não entende como isso tá acontecendo, sabe? Mas é exatamente isso, é o tempo. Seus amigos foram, entre aspas, crescendo e você ficou parado. Então, seus amigos estreitaram o laço, seus amigos ficaram mais unidos, só que você não participou dessa união, porque você preferiu se afastar. E eu acho isso muito perigoso. Tanto que eu e meu namo, nós temos grupos de amigos distintos. Né? Minha psicóloga, inclusive, quando eu falei que ele estudava comigo, ficou um pouquinho assustada. Mas, assim, isso desde o começo. Eu acho que eu não conseguiria estar com alguém que faz parte do mesmo grupo de amigos por causa disso. Se tudo der errado, quem vai ficar do lado de quem? Eu sempre penso no quando der errado, porque uma hora dá. E se não der, pelo menos eu estive preparada, sabe? Um negócio assim, meio assim das ideias. Eu tenho ansiedade, né, gente? Então eu vou sempre me preparar para o pior. Mas é um pouco disso. Quando der errado, ou então, primeiro, o distanciamento. Eu e meu namorado vão ficar juntos quando? Nos finais de semana. Ou dias de semana depois do trabalho, sabe? Agora, na faculdade, a gente vai estar com os nossos amigos. Ponto. Porque não adianta, gente. Se eu falar, não, porque eu quero estar com o meu namorado agora, eu vou deixar os meus amigos de lado. Talvez eu sofra de FOMO. Na primeira piadinha interna que eles derem risada. Primeira risadinha que eles derem. Me conheço. Por faltar na aula, já fiquei chatos. Quem dirá, tá perdendo. Cadê homem? Nossa, eu ia ficar possessa. É assim que minha cabeça funciona, gente. Sabe? Eu ia ficar muito chateada de ter perdido coisas sabendo que eu estava com o meu namorado. Nossa, mas eu ia ficar bravíssima. Sabe? E daí eu ia brigar com ele falando que a culpa ia ser dele. E a culpa, na verdade, ia ser de quem? Minha. Olha, gente, João Vicente na blogueirinha. Jamais esperaria por uma coisa dessas. Que aleatório. Mas tudo bem. Mas enfim. Então, esse movimento é um movimento muito perigoso, gente. E eu tô aqui dizendo pra todo mundo e incentivando todo mundo, se possível, a não abandonem seus amigos. Eu sei que você ama seu namorado, você quer estar com seu namorado, você quer estar com sua namorada, você quer estar com a pessoa que você ama, com as pessoas que você ama, mas você precisa estar com seus amigos. Se os seus amigos te fazem bem, se os teus amigos te ajudam, se eles são importantes pra você, não os abandone. Você pode arrumar um cronograma pra que você divida. Ah, e tem outra, se seu namorado não deixa fazer essa divisão, manda tomar no cu e manda pastar. Agora! Sabe? Porque eu acho que... Sabe quando você arruma sua cama bem gostosinha de manhã e aí de noite você olha pra ela e fala: ai, que bom que eu arrumei, ela agora tá bem confortável pra eu deitar? É um pouco assim as amizades. A gente vai criando um ambiente seguro e confortável pra que quando as coisas derem errado, a gente tenha pra onde voltar. Assim é com a família, assim é com as relações de cuidado que a gente tenha na vida. Então eu acho que isso é importante, sabe? Essa nutrição. Seria isso? Nutrição a palavra? Mas enfim. Cuidem disso, sabe? A gente precisa... Pode ser que um dia eu caia nesse buraco, gente. Não tô imune, né? Mas é importante que a gente encontre isso. Que a gente tenha um lugar pra voltar. Que a gente tenha... Porque, assim, é claro que... Vamos pro exemplo da prova, né?
você tirou um 3, seus amigos tiraram 9 e 10. Mas se você tivesse ido atrás do conteúdo, nem que fosse minimamente, talvez você conseguisse tirar um 6. Um 6 já é melhor que um 3, né? O dobro. Então, né, não sei qual a média, né, no lugar onde vocês estudam. A média agora na minha faculdade é 6, graças a Deus. Passei o ensino médio com média 7, com muito sofrimento. Então, sou bem amante da nota 6. Porque, nossa, gente, é um sufoco, hein? Nossa, chegar no 7 às vezes é um sufoco. Mas tudo bem. Então, ó, você chegou em 6, por exemplo, na minha faculdade já tá na média, né? Quem sabe você foi atrás um pouquinho mais do conteúdo, você conseguiu um 7. Mas mesmo assim, dividindo seu tempo com seu namo. Eu falo as coisas aqui muito heterocentradas, né? Porque é onde eu tenho experiência da análise também, né? Tive pouquíssima experiência de relacionamentos gays ou lésbicos, porque meu amigo gay é contra namoro, meu amigo bi começou a namorar há pouquinho tempo e eu não tenho tanta proximidade pra assistir esse relacionamento. E minhas amigas bis nunca se relacionaram com outras mulheres romanticamente, né? Mas enfim. Então, é isso, gente. Eu sei que eu falo um pouquinho heterocentrado, mas dá pra adaptar pra tudo que a gente precisar, tá bom? Se cuidem, não abandonem seus amigos, nutram suas amizades, mas se as suas amizades forem tóxicas, dá um pé na bunda delas também, manda pra puta que pariu, tá bom? Beijo, gente.